Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Sexta-feira e é dia da gente fazer aquele resumão da semana de tudo que aconteceu durante esses últimos dias, até para a gente entrar nesse final de semana que tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, já sabendo das informações, do contexto, né? Vai que você estava trabalhando, estudando, enfim, e não conseguiu acompanhar as principais notícias do Santos. Então fica tranquilo, senta aí, se acomoda que vamos falar sobre Santos Futebol Clube e tivemos algumas notícias de jogadores que receberam propostas, né? Que foi o caso do próprio zagueiro Luan Pérez, que está com interesse, né, do Olympique de Marseille, principalmente uma indicação de Jorge Sampaoli pelo zagueiro santista, e a gente precisa lembrar que recentemente o Santos adquiriu o direito junto ao Bruges e comprou o jogador em definitivo, né? Mais de 16 milhões que o Santos acabou desembolsando para ficar com o atleta. Então, provavelmente, caso o Santos queira negociar o Luan Pérez, vai ser por um valor considerável, né? Principalmente porque ele é o nosso principal zagueiro titular, tá jogando muito bem, inclusive no empate contra o Grêmio foi, pelo menos na minha opinião, o melhor jogador do Santos. Então, para uma venda, só se for um valor que agrade muito ao Santos, porque não faz lógica, né? Você perder um dos seus melhores zagueiros e não conseguir um valor que possa, né, você ir ao mercado e conseguir encontrar uma peça de reposição. Sem contar que o Santos já vendeu o Lucas Veríssimo também no começo do ano por um valor bem abaixo, né? Era uma outra situação financeira que o Santos meio que não tinha muito o que fazer, até mesmo pela vontade do atleta, mas agora acredito que o Santos vai sim fazer um jogo duro pelo Luan Pérez, assim que espero, né? É um jogador que se encaixou muito bem nesse time do Santos. E além do Luan Pérez, outro jogador também despertou interesse, que é o Giamota, né, o clube turco, fez uma proposta pelo atleta, não tivemos ainda os valores divulgados, mas o Giamota vai mais uma vez, né, sendo alvo aí de clubes fora do país. A gente ainda não sabe se o Santos vai aceitar ou não. Parece que os valores para o atleta teria sido algo interessante, mas é aquilo, né? Precisa entrar no consenso para todo mundo sair ganhando, não só o jogador e também não só o clube. Mas é um jogador, né, o Giamota, que está jogando bem, principalmente nessa função de camisa 8, de segundo volante, está indo muito bem. Também pegando comparação a esse jogo contra o Grêmio, até mesmo quando ele estava na lateral esquerda, ele conseguiu, em alguns momentos, até mesmo segurar o ataque gremista, mas vamos ver. Né? É um jogador que tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem. Então é aquela situação. Se não vender, será que o Santos vai renovar com o Giamota para que ele não possa sair de graça? Porque também tem muito disso, né? A gente vai recusando proposta, daqui a pouco o jogador sai de graça e você poderia ter lucrado alguma coisa, você acaba ficando a ver navios. Então, é uma situação também, caso o Santos não venda, definir o que vai acontecer. E o técnico Fernando Diniz comentou sobre essa situação do Giamota, sobre essa proposta que ele recebeu. Então, confere aí o que ele falou na coletiva. É normal os jogadores terem proposta, os jogadores têm contrato. Então é uma situação que eu nem me preocupo do Giamota. O Santos, a gente não está em condição de se desfazer de um jogador. A não ser que fosse uma proposta milionária para o Santos que valesse muito a pena. Então não é uma coisa que a gente nem está pensando. E a tendência é que, com o decorrer do campeonato, os jogadores vão se destacando, que apareçam mais propostas. A gente não pode ficar refém o tempo todo de jogadores que podem sair, já que o Santos já perdeu praticamente metade dos seus titulares no final do ano, da última temporada para cá. E falando agora do empate do Santos 2-2 com o Grêmio, os gols do Santos foram marcados pelo Marcos Guilherme e pelo Marinho, e tivemos também, pelo menos na minha opinião, a melhor notícia da semana, que foi o retorno de Carlos Sanches. Ele foi relacionado, eu até comentei aqui em outros vídeos que eu não apostava tanto, né, que o Sanches iria a campo contra o Grêmio, mas Fernando Diniz colocou o jogador e foi importantíssimo, principalmente ali no finalzinho do segundo tempo, quando o Santos ainda perdia por 2-1 para o Grêmio. A entrada do Sanches e também do Lucas Braga foram importantes para que o Santos, né, meio que virasse a chavinha, pressionasse mais o time do Grêmio e conseguiu fazer o gol de empate ali com o Marinho. Então, foi uma boa notícia, porque o Sanches é um jogador de liderança,
Ele sabe aquele contato com a molecada, com jogadores mais novos, né? É importante essa experiência que ele está sempre passando, e tem muita técnica. Ele ainda não está 100% fisicamente, acho que até mesmo na questão de marcação, ele deixa um pouco a desejar, principalmente por essa condição, que ele acabou de voltar de uma lesão, né? No jogo contra o Grêmio, a gente percebia que ele não ia muito para o embate, ele mais ficava cercando, mas ele é um jogador que, com o passar do tempo, ele vai melhorando a sua parte física, ele ficou 9 meses parado, então é normal, mas tecnicamente foi muito bem. Conseguiu ter uma visão interessante, né? Ele deu um passe para o Caio Jorge, que acabou tocando para o Marinho. O Marinho chutou muito mal em um dos lances, mas jogou bem. Eu acho que isso é importante para a gente, pensando a longo prazo, pensando nessa questão de temporada, de Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil. Tinha toda essa dúvida, né? Ah, será que o Santos renova com o Sanches ou não? Como será que ele vai voltar depois da cirurgia, depois da lesão? E aparentemente voltou bem. Até mesmo o técnico Fernando Diniz falou sobre esse retorno do Sanches depois do empate contra o Grêmio. Confere aí. Em relação ao Sanches, para mim é um grande privilégio poder trabalhar com o Sanches. Era um dos jogadores que atuavam no futebol brasileiro, jogava contra que eu mais admirava, e depois de um ano, quase um ano aí parado, ele voltar já nos ajudou hoje com sua imensa categoria, e a sua presença no campo é bom para o Santos e bom para o futebol brasileiro. E outro jogador que se destacou nesse jogo contra o Grêmio foi o Camacho, né? Tivemos a saída do Alisson, que ele sentiu um desconforto, entrou o Camacho, e a partir do momento que entra, meio que ajudou o Santos a melhorar um pouco no primeiro tempo, principalmente. O Camacho foi importante para o Santos, não só na questão, né, da assistência que ele deu para o Marcos Guilherme, mas principalmente fazer com que a posse de bola do Santos fosse algo mais vertical, que o Santos de fato em alguns momentos dominasse o jogo, né? Sem aquela falsa ideia de que estamos com a posse de bola, só dando aquele toquinho de lado. Então acho que o Camacho aos poucos está se encaixando nesse estilo do Fernando Diniz. É um jogador importante porque tem a confiança do técnico, isso a gente sabe também, né, que essa parte de confiança é importante para o desempenho do jogador. Mas não teremos o Camacho no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, porque ele está suspenso, né? Ele já estava com um cartão amarelo, né? Desde quando ele estava no Corinthians, aí veio se acumulando, então vai ficar fora desse duelo contra o Atlético Mineiro. A gente ainda precisa saber se o Alisson terá condições de jogo, o Pará, né? O próprio Camacho, mas o Camacho é certeza que está fora, e vamos ver como o Fernando Diniz vai montar esse time para enfrentar o time do Atlético Mineiro. Obviamente que a gente vai falar aqui para vocês, né, a provável escalação, vamos fazer um pré-jogo completinho de Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro neste final de semana. Mas esse foi um resumo do que aconteceu na semana, principalmente, né, os interesses de alguns clubes, tanto pelo Giamota como o Luan Pérez, e eu quero a opinião de vocês em relação a essas questões de propostas. Aceitariam, não aceitariam, e também os destaques, né? Tanto Camacho como o Sanches também foram bem nesse jogo contra o Grêmio. Camacho também, mais uma vez, uma partida mostrando o resultado, né? E outro jogador também que eu acho que é bacana a gente falar que tá muito bem é o Marcos Guilherme. Mais um gol, mais um jogo importante, e tá mostrando aos poucos que o Santos está construindo um elenco confiável. Acho que dá para a gente passar por essa temporada sem grandes sustos. Então, é isso. Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.